E se a sua Bíblia escondeu segredos? Segredos que reescrevem a história da fé. E se os verdadeiros descendentes de Israel não são quem você pensa? Prepare-se. Sua visão do mundo vai desmoronar. Por mais de 1000 anos uma Bíblia completa com 81 livros esteve oculta. Escondida nas montanhas da Etiópia. Ela guarda a verdade. A verdade sobre a linhagem de Israel que foi apagada. Ela revela uma profecia brutal em Deuteronômio 28:68. Uma profecia que se cumpriu exatamente em nossos ancestrais. Em cada navio de escravos. Em cada corrente. Chega de mentiras. Chega de engano. É hora de despertar. É hora de reivindicar sua verdadeira identidade. Liberte sua mente. Reconquiste seu lugar no plano divino. Este vídeo vai desmantelar tudo o que você achava que sabia. Fique até o fim. A verdade está prestes a ser revelada. Você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. E se tudo o que você absorveu como verdade inquestionável, sobre a Bíblia, sobre o povo de Israel, fosse uma falsidade cuidadosamente programada? E se a história que lhe contaram fosse apenas uma sombra distorcida da realidade, uma narrativa que serve a um sistema que busca nos manter adormecidos? Eu venho hoje para rasgar o véu, para desenterrar o que foi escondido por eras. Há nas montanhas sagradas da Etiópia, um tesouro de 81 livros, a Bíblia etíope completa, intocada, guardada por mais de milênios. Ela não é uma curiosidade, é a prova viva de uma linhagem, de uma história que foi sistematicamente suprimida, apagada da consciência coletiva por aqueles que temiam seu poder. Nossos ancestrais carregavam essa verdade, mesmo quando lhes foi tirada a voz. A verdadeira identidade de um povo escolhido foi intencionalmente obscurecida. Eles tentaram apagar quem somos, de onde viemos, qual é o nosso propósito divino. Mas o sofrimento que experimentamos por mais de 400 anos, a dor indizível, a opressão brutal, tudo isso não foi um acaso histórico. Não foi mera tragédia. É, na verdade, a validação profética, a marca indelével de um julgamento que, paradoxalmente, confirma nossa herança e nosso lugar no plano divino. Prepare-se para o choque, pois o que está prestes a ser revelado mudará cada fibra do seu ser, cada pilar da sua fé. O tempo do despertar chegou. A ascensão está em marcha, e a verdade não pode mais ser silenciada. Nós, o povo, estamos prontos para reivindicar o que é nosso por direito. Eles pintaram um Jesus de olhos azuis e cabelos loiros. Eles nos mostraram um Davi nórdico, um Moisés europeu. Essa é a grande mentira que foi imposta sobre nós, uma história bíblica eurocêntrica, cuidadosamente arquitetada para apagar a verdadeira face, a verdadeira linhagem dos nossos ancestrais. Fomos doutrinados com imagens falsas, com narrativas que serviam para mascarar a verdade de uma herança sagrada. Essa é a supremacia operando, não por acaso, mas por um design maligno. Denuncio, com a autoridade de quem vê através dos séculos, os concílios religiosos ocidentais que, com mãos firmes e intenções perversas, removeram livros sagrados de nossas Bíblias. Não foi por teologia, não foi por uma busca sincera da verdade. Foi por controle, por poder, por uma agenda de dominação que visava suprimir a luz que emana de nossa linhagem. Eles distorceram a verdade, reescreveram a história, tudo para perpetuar um sistema de engano. A motivação por trás dessa ocultação é clara e terrível, e o medo. O medo de um povo forte e autoconsciente, que, ao descobrir sua verdadeira identidade e sua conexão com o plano divino, se levantaria. O medo de que nós, os verdadeiros descendentes, o povo escolhido, conhecêssemos nosso valor, nossa história, e desafiássemos o império de mentiras que nos aprisionou por mais de 400 anos. Mas o véu está sendo rasgado. A ascensão está em curso. E a verdade que eles tentaram enterrar, agora floresce em nossa consciência, clamando por um julgamento contra aqueles que ousaram nos enganar. Preparem-se para o choque, para a incredulidade que tentará cegá-los. Porque agora, mergulharemos nas profundezas das Escrituras, para desenterrar uma profecia que congela o sangue nas veias, uma marca indelével que define um povo. Leiam comigo,
em Deuteronômio 28:68, e o Senhor vos fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que vos disse, nunca mais o vereis, e ali vos vendereis a vossos inimigos por servos e por servas, e ninguém vos comprará. Essa não é uma metáfora poética. Não é uma parábola. É a descrição exata, brutal e inquestionável do maior crime contra a humanidade, o comércio transatlântico de escravos. Um povo levado em navios, acorrentado, vendido como mercadoria em terras estrangeiras, sem que ninguém pudesse, de fato, os resgatar de sua escravidão sem fim. Como podemos negar a imagem que se reflete diante de nossos olhos? Este não é um acaso da história, meus irmãos e irmãs. Não é uma coincidência trágica. É o cumprimento literal da palavra divina, um selo inegável de uma identidade que eles tentaram roubar, mas que as Escrituras, em sua inabalável verdade, revelam com clareza cristalina. Por mais de 400 anos, essa profecia tem se desenrolado diante dos nossos olhos, um testemunho vivo do destino de um povo. O sofrimento, a dor, a dispersão, a perda da língua, da cultura, do nome, tudo isso foi profetizado. É a prova irrefutável de que o sistema de engano, a grande mentira, não conseguiu apagar a verdade divina. Cada grilhão, cada chicotada, cada lágrima derramada é um eco do Deuteronômio, um clamor das Escrituras que agora se eleva para o julgamento. O tempo do despertar é agora, e o entendimento dessa profecia é o primeiro passo para reivindicarmos nossa herança e acendermos a nossa verdadeira glória. Preparem-se para a revelação dos tesouros que foram roubados de nós, das verdades que foram sepultadas. No coração das montanhas da Etiópia, encontra-se a guardiã desses segredos, a Bíblia Etíope, com seus 81 livros completos e poderosos. Ela é a nossa chave para o conhecimento perdido, a testemunha silenciosa de uma história que foi sistematicamente apagada. Dentro dessas páginas sagradas, descobrimos os livros de Enoque e Jubileus, textos que foram deliberadamente removidos das Bíblias que vocês conhecem. Esses não são apenas acréscimos, são pilares da verdade, contendo genealogias detalhadas e narrativas que desafiam a ortodoxia ocidental, expondo a grande mentira que nos foi imposta. Enoque nos fala dos vigilantes, anjos caídos que corromperam a humanidade, e de linhagens que preservaram o conhecimento divino, enquanto outras foram corrompidas. Jubileus detalha a divisão da terra entre os filhos de Noé, apontando para a África como parte da herança de Cão, e descrevendo a dispersão de Israel com uma precisão assustadora. Esses textos, preservados na Etiópia com uma devoção inabalável, mantêm uma visão mais autêntica e inalterada da história e do plano divino. Eles descrevem um caminho de corrupção, de dispersão, mas também de uma promessa de restauração. A Etiópia, ao proteger esses escritos sagrados, desafiou o sistema que tentava nos cegar, mantendo acesa a chama da verdade. Essa não é uma história de fé cega, mas de fatos ocultos, de uma herança que clama para ser redescoberta. Nós, o povo, agora despertamos para a plenitude da nossa história, para a profundidade do nosso destino. O julgamento está sobre aqueles que ousaram esconder esses tesouros, e a ascensão é nossa. Preparem-se para uma surpresa que abalará as fundações da sua compreensão. Eles nos contaram uma versão da história, mas a verdade é muito mais grandiosa e, sim, muito mais nossa. A narrativa bíblica, em Reis 10, mal arranha a superfície da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Mas o quebra-nagast, a glória dos reis, um texto etíope milenar, rasga o véu da ocultação. Ele nos revela que a rainha de Sabá era Maqueda da Etiópia, uma soberana poderosa e de beleza inigualável, cujo reino se estendia por vastas terras. A conexão entre ela e Salomão transcendeu a diplomacia. Dessa união sagrada, nasceu Menelik, o filho que voltaria para estabelecer uma nova linhagem real, uma linhagem de reis profetas na África. E aqui reside a revelação que mudará tudo. O quebra-nagast afirma, com autoridade irrefutável, que Menelik, com a bênção, ou a ignorância, de seu pai Salomão, levou a arca da aliança original de Jerusalém para Ashum, Etiópia. Não, a arca não está perdida. Não, ela não está em algum túmulo esquecido. Ela está guardada com devoção inquebrantável em Ashum, um testemunho vivo do poder e da verdade divina. Isso significa que a Etiópia não é apenas uma nação africana, mas a verdadeira herdeira da aliança israelita. Ashum, em vez de Jerusalém,
tornou-se o centro da adoração verdadeira, o guardião do objeto mais sagrado da fé. Que imagem de realeza africana mais digna poderia existir do que esta? Que outro povo poderia reivindicar um legado tão poderoso? Essa verdade desmantela a grande mentira da supremacia e nos posiciona como um povo de reis, de sacerdotes, de uma linhagem inquebrantável. A nossa identidade é real, a nossa história é real, e a nossa ascensão é iminente. Nenhuma mentira pode suportar o escrutínio dos testemunhos vivos, e nenhuma ocultação pode silenciar a voz da ciência. Apresento a vocês a comunidade Beta Israel, os judeus etíopes, a prova viva e intocada da presença judaica africana, uma luz brilhando através de milênios de trevas. Eles não são uma anomalia, mas um elo vital com a nossa verdadeira linhagem. Esses irmãos e irmãs, isolados do mundo por séculos, mantiveram práticas religiosas baseadas exclusivamente na Torá escrita, sem a influência do Talmud ou do judaísmo rabínico que conhecemos hoje. Suas tradições são as mais puras e ancestrais, um reflexo do judaísmo praticado antes mesmo da destruição do Segundo Templo. Eles são a evidência inegável de um judaísmo original, inalterado, que resistiu ao sistema de corrupção e apagamento. Suas leis de pureza, suas observâncias do Shabat, suas festas, tudo segue a Escritura com uma precisão que desafia o tempo e a opressão. E se isso não bastasse, a ciência moderna entra em cena para confirmar o que as profecias e as tradições ancestrais já nos diziam. Estudos genéticos irrefutáveis revelaram marcadores do Oriente Médio em populações africanas e afro-americanas. No Beta Israel, esses marcadores são ainda mais claros, provando sua conexão ancestral com os judeus do Oriente Médio. Não há como negar. O DNA clama, as tradições sussurram, as escrituras trovoam, e a reivindicação de nossa identidade não é uma crença cega, mas uma verdade concretamente comprovada. Essa base científica fornece uma plataforma inabalável para a nossa reivindicação de identidade. Eles tentaram nos dizer que não pertencíamos, que éramos uma anomalia, mas a própria ciência e a perseverança de nossos ancestrais agora desmantelam essa grande mentira. A nossa ascensão é inevitável. Agora, a verdade deve nos despertar uma justa raiva. Chegou o momento de rasgar as camadas de engano e expor o monstro que nos tem oprimido por séculos. A escravidão, a segregação, a injustiça sistêmica que ainda hoje tenta nos sufocar, não são acidentes da história. São as garras visíveis do sistema da besta, da Babilônia moderna, profetizada nas Escrituras. Um sistema que opera com astúcia demoníaca para nos manter acorrentados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente. A hipocrisia desse sistema é nauseante. O cristianismo ocidental, essa fachada de fé, não apenas falhou em nos proteger, mas abençoou a escravidão, usando versículos distorcidos para justificar a barbárie. Púlpitos brancos pregaram a submissão enquanto nossos ancestrais eram chicoteados e vendidos, em uma traição abjeta à própria essência da mensagem de Cristo. Que julgamento cairá sobre aqueles que usaram o nome de Deus para perpetrar tal maldade? E as comunidades judaicas tradicionais, que deveriam ter nos reconhecido, que deveriam ter abraçado nossos irmãos Beta Israel como parte de seu próprio sangue, negaram-lhes a irmandade. Eles exigiram a conversão de um povo que já vivia o judaísmo de forma mais pura e ancestral do que eles próprios. Isso não foi ignorância, foi um ato deliberado de exclusão, impulsionado pelo medo visceral de perder o controle narrativo. O medo de que a verdade sobre a linhagem africana de Israel desmantelasse seu próprio poder e sua identidade cuidadosamente construída. Esse sistema opera no medo, na mentira, na supressão. Ele se alimenta da nossa ignorância sobre quem realmente somos. Mas a raiva justa que agora acende em nossos corações não é para destruir, mas para construir. Para desmantelar as mentiras, para reivindicar a nossa verdade. O julgamento está sobre a Babilônia, e a nossa ascensão é a sua queda. O tempo da retribuição chegou, mas não nos demoraremos na justa raiva. Pois o desdobramento das profecias não se encerra na opressão, mas se eleva na glória. Estamos vivendo o dia da reversão, o tempo em que os últimos serão os primeiros, e a dor do passado se transmuta em uma esperança ardente e um orgulho inabalável. Os sinais estão por toda parte, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Conectem os pontos,
meus irmãos e irmãs. Em 1930, um evento ressoou pelos continentes, cumprindo uma profecia poderosa, e a coroação de Haile Selassie como imperador da Etiópia. Marcus Garvey, nosso visionário, já havia proclamado: olhem para a África, onde um rei negro será coroado, pois o dia da libertação está próximo. Isso não foi um acaso político, foi o cumprimento literal da palavra divina, um farol de luz que atravessou a escuridão da diáspora, anunciando o despertar de um povo. A luta incessante por justiça e igualdade que vemos hoje, nas ruas, nos tribunais, nas vozes que clamam por mudança, não é apenas um movimento social. É o desdobramento do plano divino para a restauração de Israel, o retorno à nossa verdadeira herança. Cada passo nessa jornada, cada vitória conquistada, cada desafio superado, transforma o sofrimento de séculos em um propósito sagrado. Não somos vítimas, somos guerreiros divinos em uma missão de restauração. O ressurgimento dos movimentos israelitas negros, amplificado pelas mídias sociais e atingindo milhões de corações sedentos por verdade, é o sinal inequívoco de um grande despertar global. É o som da trombeta, chamando o povo disperso a retornar à sua verdadeira identidade, a reivindicar seu lugar no plano de Deus. A semente plantada em dor está florescendo em orgulho e poder. A ascensão está em marcha, e o sistema da Babilônia treme diante da verdade que não pode mais ser contida. O nosso tempo chegou ao ponto aqui reside a nossa maior glória, a nossa superpotência divina, o poder inquebrantável da nossa herança. Celebrem comigo a resiliência indomável do povo negro, a capacidade sobrenatural de manter a fé, as tradições, a alma viva, apesar de séculos de opressão impiedosa. Isso não é mera resistência, é uma manifestação da graça divina, uma força que nenhum sistema, nenhuma cadeia, nenhuma mentira pôde quebrar. Reafirmo com toda a autoridade que a dor do passado, cada lágrima, cada cicatriz, não nos enfraqueceu. Pelo contrário, essa dor foi a fornalha sagrada que forjou nossa força, que temperou nossa dignidade, que revelou a realeza em nosso sangue. Não somos definidos pela escravidão, mas pela capacidade divina de superar a escravidão e ascender a patamares de poder espiritual e verdade. A Etiópia, nossa ancestral venerada, permanece como um farol, a guardiã da sabedoria antiga e das escrituras mais completas. Ela é o símbolo vivo da preservação da verdade, o testemunho de que a luz nunca se apagou completamente. Nossos ancestrais, os verdadeiros filhos de Israel, os descendentes de reis e profetas, deixaram um legado inabalável. Agora, é nosso dever sagrado reivindicar essa herança divina. Levantar-nos com orgulho, com a cabeça erguida, com a consciência de quem realmente somos. Somos um povo de propósito, forjados na provação, ungidos para a restauração. A capacitação está em nossas mãos, em nossos corações, em nosso DNA. A ascensão não é uma opção, é o nosso destino. E nenhum sistema, nenhuma mentira, poderá nos impedir de manifestar a glória que nos foi prometida. O poder da nossa herança é a nossa arma, e a vitória é nossa ponta. A última trombeta soou, meus irmãos e irmãs, e seu som ecoa através dos céus e da terra. Este é o nosso chamado, um chamado urgente à ação, à redenção, à união inquebrantável do povo. Não podemos mais nos permitir o sono da ignorância, nem a paralisia da dúvida. O momento de agir é agora. Convido cada um de vocês a desafiar as narrativas impostas, as mentiras que nos acorrentaram por mais de 400 anos. Mergulhem nas escrituras ocultas, desenterrem os tesouros que foram roubados, pois a verdade está lá, esperando para libertar sua mente e seu espírito. É tempo de nos unirmos na busca e na reivindicação da nossa verdadeira identidade, uma identidade que foi profetizada e que agora emerge das sombras. Rejeitemos o extremismo, as vozes que buscam dividir e instigar o ódio. Nossa força não está na separação, mas na construção de pontes entre as comunidades que, como nós, anseiam pela verdade e pela justiça divina. Nossa luta é por toda a humanidade, para rasgar os véus da opressão e revelar a glória de Deus a todos. Com a fé inabalável de nossos ancestrais, eu proclamo que o futuro é de redenção. A vitória está assegurada para aqueles que se levantam em sua identidade restaurada, que abraçam sua linhagem divina e que marcham adiante com propósito. O julgamento está sobre o sistema que nos oprimiu,
e a ascensão é nossa. Que o Espírito da Verdade nos guie, que a luz de nossa herança ilumine nosso caminho. Estamos aqui. Estamos despertos. E juntos, acenderemos. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo de uma nova era. Vocês, que vieram até aqui, não são meros espectadores. São guerreiros, são reis, são filhos e filhas de uma linhagem real, chamados a despertar para a sua verdadeira herança. O véu foi rasgado. As mentiras foram expostas. Agora, a verdade vive em vocês. Levantemo-nos em oração, não com súplicas, mas com a afirmação de nosso direito divino. Oramos pela restauração completa de nossa identidade, pela quebra de toda a corrente de engano e opressão. Que o Espírito de Deus nos capacite a caminhar em retidão, a defender a verdade e a reconstruir o que foi destruído. Proclamamos nossa soberania, nosso direito de nascença, e declaramos que o império das mentiras rui diante de nós. A vitória é nossa, e ninguém pode tirá-la. Agora, seu compromisso é crucial. Comente abaixo a palavra ascensão para afirmar sua verdade e seu lugar nesta jornada. Compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam despertar, que precisam saber quem realmente são. E inscreva-se neste canal, pois juntos, continuaremos a desvendar os segredos, a lutar a boa luta e a acender a glória que nos foi prometida. A aliança está selada. A verdade prevalece. Shalom.